Fala galera, seja muito bem-vindo ao Pocket Pill, mais um episódio de sua dose rápida de conteúdo prático em cardiologia. Eu sou Yasmin Souza, para quem está aqui há mais tempo já me conhece por Yasmin, e eu quero discutir com vocês um tema fundamental para quem trabalha ali com terapia intensiva, para quem recebe pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, que é o POCUS no pós-operatório. Então, ultrassom à beira-leito como uma ferramenta ali de avaliação clínica rápida e segura. Mas aproveitando já, se você tem interesse por esse tema, estão abertas as inscrições da turma 3.0 do curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca do Clube da Cardio, único curso do mercado e um curso extremamente completo. Nós vamos desde o manejo do intraoperatório com técnicas, até mesmo o ecocardiograma intraoperatório, até o manejo do pós-operatório com monitorização hemodinâmica, manejo de drogas, manejo de dispositivos avançados, dentre tanto outros temas. Aproveitando, se você ainda não nos segue, nos segue no Instagram, no YouTube, na sua plataforma de streaming, curte a gente, compartilha com quem tem interesse em conteúdo de qualidade, tá certo? Para começar, eu quero conversar aqui com vocês porque o pós-operatório de cirurgia cardíaca ele é os pacientes, né, têm um perfil de alta complexidade. Eles têm um elevado risco de complicações, como choque vasoplégico, sangramentos, disfunção ventricular esquerda, tamponamento cardíaco, dentre tantas outras complicações. Por isso, o POCUS ele tem se consolidado como uma ferramenta indispensável de avaliação de forma rápida e direcionada nesse perfil de pacientes, porque esse perfil precisa de uma avaliação mais pormenorizada, porque o exame físico dele é desafiador. Nós vamos ter vários fatores confundidores. Então, eu quero discutir aqui com vocês hoje 5 pontos principais de avaliação do POCUS nesse cenário da cirurgia cardíaca. O primeiro ponto que eu quero discutir com vocês é em relação ao tamponamento cardíaco. Então, nós sabemos que o tamponamento cardíaco, o diagnóstico dele é clínico. Porém, no contexto de pós-operatório, o tamponamento, ele pode se apresentar aí de forma atípica. Então, com coleções localizadas que não trarão a famosa tríade de Beck, né? Qual é a tríade de Beck? É abafamento de bolhas, turgência jugular e hipotensão. Não vai ter essa tríade de Beck de forma clássica. Então, o POCUS ele vai permitir a identificação da lâmina anecoica de líquido, que é aquela lâmina preta de líquido no espaço pericárdico e que não necessariamente precisa ter grandes volumes de lâmina de derrame, né, de lâmina anecoica, para levar a comprometimento hemodinâmico. Então, nós tentaremos avaliar aí a principal característica de repercussão hemodinâmica dos derrames pericárdicos, que é a presença de colapso diastólico do átrio direito e do ventrículo direito, tá? Mas veja, preste bastante atenção. Não necessariamente nós teremos essa alteração para ter o diagnóstico de tamponamento cardíaco. Quando esta alteração está presente, o diagnóstico de tamponamento cardíaco está fechado, ou seja, o líquido no espaço pericárdico está levando repercussão hemodinâmica, mas não ter essa alteração do colabamento diastólico nesse cenário de pós-operatório não significa que não tem comprometimento, porque pode ser um derrame localizado e que está levando sim a comprometimento de enchimento de câmara cardíaca e aí leva a repercussão hemodinâmica, estão me entendendo? Então, outro ponto em relação ao tamanho da lâmina. Lâminas de até 10 milímetros nós consideramos como um derrame pequeno, entre 10 e 20 milímetros um derrame moderado e acima de 20 milímetros um derrame importante, sempre medido no momento da diástole, mas preste atenção, quanto mais rápido esse derrame ele se forma, com um menor volume
ele levará à restrição de enchimento de câmara cardíaca, ou seja, não necessariamente nós precisamos ter derrames com lâminas acima de 20 milímetros para ter uma repercussão hemodinâmica, tá? Uma dica que eu sempre dou, que é muito válida, é sempre olhar a veia cava inferior, porque um paciente com comprometimento hemodinâmico, um comprometimento de enchimento de câmaras direitas, ele não vai ter uma veia cava ali fina e colabando. Essa veia cava vai estar mais túrgida, vai estar com o colabamento comprometido, tá? Lembrando que as principais janelas acústicas para avaliação do derrame pericárdico são a subestifóidea e a paraesternal. Um outro ponto de atenção, nesse primeiro ponto ainda que nós estamos discutindo, são 5 pontos, lembram? Um outro ponto é o diagnóstico de síndrome do coágulo retido, que aqui nós não teremos uma lâmina anecoica, nós teremos um conteúdo ecogênico heterogêneo, porque eu tenho ali, na verdade, um coágulo de sangue. Normalmente, esse conteúdo está localizado, não é difuso, e por estar localizado, ele vai levar à restrição do enchimento de câmara cardíaca. Então, veja, um coágulo retido ali ao lado do átrio direito, vai estar colabando aquele átrio direito, não vai permitir o enchimento dessa câmara de forma adequada, por conseguinte, não vai ter um débito cardíaco direito adequado. E o diagnóstico, ele é desafiador porque é muito localizado. E o grande problema do coágulo retido é que é uma grande bola de neve, porque o coágulo retido consome fator de coagulação, perpetua o processo, predispõe a mais sangramento e se não for tratado o quanto antes pode ser catastrófico. Por isso é fundamental a suspeita alta para se realizar o point of care ou o ecocardiograma de formal, né, para ser feito o diagnóstico e esse paciente ter esse coágulo drenado, tá? Vamos para o segundo ponto de atenção, que é a avaliação ventricular. A análise da função sistólica, tanto do ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo, ela pode ser feita de forma qualitativa no POCUS. Ou seja, você precisa ter um olhar treinado, saber o que é uma função sistólica normal, seja do VE, seja do VD, para saber o que é alterado. E outro ponto de atenção: hipocinesias globais difusas, elas estão normalmente relacionadas a ou a própria cirurgia cardíaca ou a circulação extracorpórea, mas já alterações segmentares novas, elas nos levam à suspeita e ajudam no diagnóstico de eventos isquêmicos perioperatórios, então ali no diagnóstico do infarto tipo 5. Outro ponto fundamental de atenção é na avaliação da função do ventrículo direito, no uso do TAPSE e do S-linha. TAPS e S-linha no cenário de pós-operatório de cirurgia cardíaca podem estar alterados de forma reduzida e não necessariamente ser disfunção do ventrículo direito, porque como a posição do coração influencia no cálculo dessas medidas, no cenário de pós-operatório eles podem estar reduzidos e ser justamente por alteração de posição do coração. Então servem mais como medidas de acompanhamento a longo prazo do que como medidas pontuais. Por isso que a avaliação qualitativa e a gente ter um olho treinado para essa função sistólica dos ventrículos é fundamental. Então, o reconhecimento precoce das disfunções sistólicas, seja de VE, seja de VD, ele nos ajuda como? Nos ajuda dando diagnóstico de eventos isquêmicos novos, ou de, por exemplo, uma proteção miocárdica inadequada, levando à hipocinesia difusa, e vai nos ajudar na avaliação do suporte inotrópico ou vasopressor, tá? O terceiro ponto, então, primeiro, tamponamento cardíaco, segundo, função sistólica de VA e VD. O terceiro ponto é estimativa do volume intravascular, que aqui nós sabemos, a avaliação de volemia, talvez uma das coisas mais difíceis na medicina e no cenário de pós-operatório de cirurgia cardíaca, então.
né? A avaliação da veia cava inferior com o POCUS, ela vai nos auxiliar bastante nesse status volêmico e se a resposta foi adequada ou não na administração de fluidos, né? Atenção, muita atenção para a avaliação da veia cava no paciente em ventilação mecânica invasiva, porque a colapsibilidade dessa cava vai estar reduzida por conta da pressão intratorácica positiva, mas nesses pacientes, a literatura nos mostra que uma veia cava ali menor que 12 milímetros sugere um paciente hipovolêmico. Uma outra ferramenta na estimativa do volume intravascular e na função também, né, do coração é a avaliação do débito cardíaco. Nós sabemos que débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca. E nós conseguimos obter o volume sistólico através do ecocardiograma, do POCUS, pegando ali, fazendo a avaliação do diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo e do VTI da via de saída do ventrículo esquerdo. Mas cuidado, a avaliação do diâmetro e do VTI da via de saída do ventrículo esquerdo, é preciso treinar bastante essas medidas para nós não levarmos a subestimativa desse volume sistólico e, por conseguinte, uma subestimativa do débito cardíaco, tá? Um outro ponto também aqui é a avaliação do colabamento das paredes do ventrículo esquerdo. Então, ventrículo esquerdo com kissing walls, as paredes se encontrando, como se estivessem se beijando, sugere hipovolemia, principalmente naqueles ventrículos mais hiperdinâmicos, tá? O quarto ponto é a avaliação pulmonar. Então, o POCUS pulmonar ele é capaz de identificar derrames pleurais, atelectasia, sinais de congestão intersticial com as linhas B. Pacientes com instabilidade respiratória ou hipoxemia, essas alterações, elas vão nos direcionar para a conduta, que são condutas que precisam ser realizadas de forma rápida. Então, necessidade de uso de diurético-terapia ou não, ou necessidade de uma drenagem pleural ou não. E o quinto ponto, mas não menos importante, talvez aí uma grande revolução no cenário de terapia intensiva, é são, na verdade, os procedimentos guiados por ultrassom, seja acesso venoso central, seja drenagem torácica ou até mesmo pericardiocentese, guiadas pelo POCUS, pelo ultrassom à beira-leito, tá? Hoje, cada vez mais, é inadmissível que médicos no cenário de terapia intensiva não saibam usar a ferramenta do POCUS para guiar esses procedimentos que se tornam cada vez mais seguros quando guiados, né? Os gestores não colocam os aparelhos à toa, é preciso essa educação continuada, e por isso que nós estamos aqui hoje, né? Para guiar procedimentos. E no cenário de pós-operatório de cirurgia cardíaca, eu quero lembrar aqui que o POCUS ele vai ajudar muito também no diagnóstico de trombose de catéter central, né? Que é muito relevante nesses pacientes críticos e às vezes é esquecido que pode ser utilizado aí nesse cenário. Então, guiar todos os procedimentos com ultrassom à beira-leito e fazer diagnósticos como trombose de acessos venosos, também é uma ferramenta dos 5 pontos fundamentais do POCUS. Então, para a gente resumir o Pocket Pill de hoje, o POCUS ele permite identificação e tratamento precoce de tamponamento cardíaco, mesmo nas apresentações atípicas. E aqui nós temos a lembrança da síndrome do coágulo retido, que eu quero que fique sempre na cabeça de vocês, porque a gente precisa suspeitar para diagnosticar.
Segundo, facilita ali a avaliação da função cardíaca como um todo, seja esquerda, seja direita, e a avaliação da volemia de forma rápida e segura, apesar de ser a avaliação da volemia ser não só restrita à avaliação do POCUS, né? Ela faz parte também, o POCUS faz parte também da avaliação da volemia como um todo. E terceiro, auxilia na investigação ali de causas respiratórias e instabilidades no cenário de hipoxemia, aumentando a segurança nos procedimentos à beira-leito também, como acessos venosos e drenagens torácicas ou pericárdicas. Se você ainda não incorporou o POCUS à sua prática clínica, passou da hora de incorporar. O POCUS ele já é visto como a sexta ferramenta do exame físico e cada vez mais ele é fundamental sim, porque ele aumenta diagnósticos, ele aumenta a segurança do paciente e segurança do profissional. Inclusive, nesta turma de 2025, a turma 3.0 do curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca, nós temos um bônus especial, um bônus que as outras turmas não tiveram, que é o curso de POCUS no POI. Então, se você tem interesse, não perca tempo, essa é a sua oportunidade. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui comigo neste episódio. Não se esqueçam de seguir o Clube da Cardio, de compartilhar este episódio com quem você acha que vai gostar, que merece ter esse conteúdo a mais aí de informação, né, de forma rápida, conteúdo de qualidade, de forma prática. Então, manda para o colega e eu aguardo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.